Bom dia, crianças! Sejam bem-vindas a mais um culto infantil. Eu sou a tia Roberta. Há quanto tempo a gente não se encontra, não é mesmo? Vamos começar o nosso culto com uma oração? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça e preste bastante atenção. Senhor, nós te agradecemos por mais este dia de vida que o Senhor nos dá. E te agradecemos agora porque o Senhor nos permite mais uma vez fazermos este culto, mesmo longe uns dos outros. Mas nós sabemos que o Senhor está nos unindo através do teu amor. Nós queremos te pedir que o Senhor abençoe este culto e todas as partes dele, que tudo que nós façamos para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vocês já aprenderam sobre a criação, não é? Vocês aprenderam que Deus criou todas as coisas. E Ele criou todas as coisas para a sua glória, ou seja, para a glória do próprio Deus. E vocês sabem que toda a natureza, ela louva a Deus. E a gente vai cantar uma música agora que fala exatamente sobre isso, sobre as várias formas que alguns animais podem louvar a Deus. E você acha que vocês já conhecem essa música? É aquela que fala assim: se eu fosse um elefante. Vamos cantar? Todo mundo fazendo gesto aí em casa, hein? Vamos lá? Deus nos fez assim, homem e mulher semelhantes a Ele. E porque Ele nos criou, Ele conhece o nosso coração, Ele nos conhece por completo. Há um versículo na Bíblia, que é a palavra de Deus, que diz exatamente sobre isso. Ele está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, e diz o seguinte: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso é uma grande verdade. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós não sabemos se essa pessoa é boa ou se ela é má. Nós não sabemos se ela está calma ou se ela está aflita, preocupada. Nós não sabemos se ela cometeu algum pecado, se ela tem boas ou más intenções. Isso sabe por quê? Porque nós só conhecemos essas pessoas pela aparência, pelo que elas demonstram por fora. Mas Deus, Ele vê o nosso coração. E sabe por quê? Porque Ele nos conhece desde que nós estávamos dentro da barriga da nossa mamãe. E Ele sabe se nós cometemos algum pecado, mesmo que ninguém tenha visto o que nós fizemos de errado. Deus sabe, Ele nos observa, Ele nos criou e Ele nos ama ao ponto de nos conhecer por completo. Vamos decorar este versículo? Vamos falá-lo novamente? O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Bom, Deus já nos conhece, mas vocês sabem como que nós podemos conhecer a Deus? Qual é o único jeito de nós conhecermos a Deus? Através da Bíblia.
A Bíblia é a palavra de Deus e quando nós lemos a Bíblia, nós estamos aprendendo sobre o caráter de Deus, sobre o amor que Ele tem por nós. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando diretamente conosco, nos mostrando quem Ele é. Isso não é demais? Então agora nós vamos cantar uma música que fala exatamente sobre isso, sobre o que a Bíblia significa para nós. Vamos lá? A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens santos de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens santos de Deus. A Bíblia é a verdade, completa e suficiente, perfeita autoridade, tão bela fala com a gente, pra eu entender a vontade de Deus, pra eu aprender a amar o meu Deus, pra eu entender a vontade de Deus, pra eu aprender a amar o meu Deus. Uma boa história para vocês, um bom domingo, uma boa semana. Tchau! Olá, crianças, tudo bem? Meu nome é Ana Cláudia. Eu sou Eliana. Nós vamos contar a história de hoje para vocês. Nós aprendemos que Deus criou Adão do pó da terra e Eva da costela de Adão. Eva foi criada para ser a companheira de Adão e eles eram marido e mulher. E Deus abençoou a vida deles, dando um filho, o primeiro filho do casal, a quem colocou o nome de Caim. Depois de um tempo, eles tiveram outro filho, o segundo filho, a quem colocaram o nome de Abel. E as crianças foram crescendo. E aí, elas começaram a trabalhar. Vamos ver qual era a função de cada um deles? Caim, ele cuidava da terra, plantando e colhendo. Ele era lavrador. Agora, Abel, ele pastoreava as ovelhas e cuidava de outros animais também. Mas crianças, eles não eram diferentes apenas no trabalho, mas também na aparência de cada um. E nós já vamos descobrir o que aconteceu. Certo dia, Caim e Abel resolveram oferecer uma oferta para Deus. E aí, Caim pegou uma parte do fruto e entregou para Deus. Já Abel, por sua vez, escolheu a primícia. Vocês sabem o que é primícia? É o que vem primeiro, era a melhor parte que ele tinha. E ele ofereceu para Deus. Uau! Abel com certeza sabia que Deus sempre deve ocupar o primeiro lugar e que devemos dar o melhor para Ele. Já Caim percebeu que Deus não gostou da oferta dele e o coração dele começou a ficar muito zangado. Ele começou a ficar furioso. O seu rosto ficou totalmente diferente. Vamos ver isso na Bíblia, lá em Gênesis? No capítulo 4, versículos 6 e 7, nós encontramos assim. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Crianças, Deus sabia qual era o sentimento de Caim naquele momento, não é? Porque Deus conhece todas as coisas, Ele sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos. Mas o que Ele queria, na verdade, era que Caim refletisse, se arrependesse e pedisse perdão. Só que Caim não fez isso, ele estava irado, ele deixou o coração dele ser tomado por muita raiva.
E ao invés dele falar, conversar com Deus, não, aquela raiva foi tomando conta dele. E esse sentimento ficou muito forte mesmo. Até que um dia ele convidou o seu irmão para ir passear no campo. E lá ele acabou tirando a vida do seu irmão. Agora a gente vai ler o versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Crianças, que tristeza, não é mesmo? Olha só, o pecado, ele trouxe destruição, trouxe tristeza para a família. E aí, Caim estava tão irado que ele estava sendo mal educado com Deus. Vocês acham certo ele ter virado para Deus e ter falado: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Não é dessa forma que a gente deve se dirigir a Deus, não é verdade? E como castigo, Deus tornou Caim como um fugitivo, como um criminoso. Vocês já imaginaram, crianças, a tristeza que os seus pais devem ter ficado, Adão e Eva, o quanto o coração deles deve ter se entristecido por saber que seu filho se tornou um criminoso. Mas Deus consolou a vida deles. O que será que Deus fez para consolar a vida deles? Deus deu a eles um filho, sim, a quem colocou o nome de Sete. Isso não é maravilhoso, crianças? É verdade. Na história de hoje, teve uma parte triste, não é mesmo? Porque Caim tirou a vida do seu irmão e a gente viu as consequências do pecado, né? Que é muita tristeza e a destruição. Mas nós também podemos aprender o quê? Que quando a gente se arrepende dos nossos pecados, Deus nos perdoa e Ele devolve para nós a alegria. Crianças, nós devemos fazer como quem? Como Abel, né? E dar para Deus o melhor, a primeira hora do nosso dia, o melhor momento, que esse momento seja agradável, que a gente realmente possa se entregar e dar o melhor louvor, a melhor adoração, ler a palavra, né? Colocar em prática, que Deus nos abençoa. Então, o que nós aprendemos? Que Deus deve estar em primeiro lugar. E quando a gente sentir alguma coisa no nosso coração, raiva, ciúmes, inveja, o que a gente deve fazer? A gente deve orar, pedir para Deus nos ajudar, não é mesmo? Crianças, foi muito bom contar a história de hoje para vocês, né? Então, até breve. Beijo. Tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Pati. Eu sou o Lucas. Eu sou o Diego. E hoje nós estamos aqui por um dia muito especial, mais uma atividade da ilustração da nossa linha do tempo, da lição de hoje. A lição de hoje nós vimos a história de Caim, Abel e Sete, os primeiros filhos de Adão e Eva. E não foi uma história que foi tão feliz, não é mesmo? Caim e Abel foi um episódio bem triste, na verdade. Caim tinha muita inveja do irmão, ele tinha maldade no coração, ele fez uma coisa muito triste, ele tirou a vida do próprio irmão. Isso deixou Deus e deixou os pais deles muito tristes. Mas eu estou hoje aqui com dois irmãos muito especiais, que eles não têm esse sentimento de inveja, essa maldade no coração. Por quê? Contem pra eles, crianças, por que vocês não têm inveja e não têm essa maldade no coração, como Caim tinha? Porque a gente tem Jesus no coração. Muito bem, eles têm Jesus no coração. E você? Tem Jesus no coração? Você já convidou Jesus para morar no seu coração? Eu também já fiz isso. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você precisa fazer isso. Você ora e pede para Jesus morar no seu coração, para que você queira ser cada vez mais parecido com Ele. Combinado?
Então eu estou muito ansiosa. Vocês não estão ansiosos para fazer mais essa parte da linha do tempo? Sim. Vamos ilustrar a história de Caim e Abel Vamos. e ver como que Deus terminou essa obra na vida dessa família? Sim. Então eu vou pegar a minha linha do tempo e vou fazer com as crianças que estão ali do outro lado da telinha. E o Lucas e o Diego vão fazer a parte deles, que eles gostam de fazer muitas coisas juntos. E depois a gente vai postar no Instagram a linha do tempo deles, como que ficou. Combinado, meninos? Combinado. Combinado? Então vamos lá? Vamos. Bem, crianças, então vamos lá começar com a nossa linha do tempo da lição de hoje. Você que recebeu o seu material aí do Paraíso Kids, você tem esse envelopinho aqui, eu vou abrir o meu para ilustrarmos a história de Caim e Abel. Neste envelopinho nós temos várias coisinhas, certo? Como eu sempre digo, se você não tem, você providencia aí alguma coisa parecida ou apenas faça a pintura. Algumas crianças têm 2 tirinhas de papel verde, outras têm uma só, porque nós vamos fazer 2 partes de graminha e você pode fazer um zigue-zague aqui e de uma tirinha você consegue fazer 2. Papéis, pedaços de papel marrom para fazermos algumas montanhas, sagu, milho de pipoca, ou você pode substituir por outras coisas que você tiver aí na sua casa, arroz, algum outro grão. Aqui algumas figuras de Caim e Abel com as ofertas. Aqui quando houve, né, que Caim tirou a vida de Abel. E aqui Sete, que foi o irmão bondoso de Caim e Abel, que Deus mandou depois. Aqui também tem uma pedrinha e um cordãozinho, um barbante vermelho. Além disso, nós vamos utilizar cola, tesoura e material de pintura para nós pintarmos as figuras aqui, ok? Então, vamos lá começar na página de Caim e Abel, Gênesis 4. A primeira coisa que nós vamos fazer é preparar essa graminha aqui. Como eu disse, eu vou até utilizar uma. Se você não tem esse material, você pode pintar aqui um gramadinho, uma parte de baixo aqui e aqui também, tá bom? Vamos lá que eu vou fazer, cortar, vou desenhar aqui um zigue-zague no meio. Vou recortar e colar aqui e aqui. Essa parte de cima eu vou deixar para colar depois, porque primeiro eu vou fazer umas montanhas para colocar aqui no fundo e depois nós vamos colar a graminha na frente. Então você pode pegar aí, se você recebeu essa parte do papel marrom mais escuro, e vamos desenhar um formato arredondado. Este papel marrom que nós mandamos aqui com o barbante e a pedrinha, nós vamos aproveitar esse papel. Então você tira com cuidado o do Dex aqui que está prendendo o barbante, a pedrinha também, e deixa aí do ladinho com cuidado. Da mesma forma, nós vamos desenhar um formato de montanha aqui. Agora nós vamos pintar Caim, Abel, e vamos recortar aqui também essa figura que é o outro irmão, Sete. Nós vamos pintar, recortar e colar nessa ordem, Caim, Abel e Sete. Combinado? Vamos lá.
Aqui foi quando Caim tirou a vida de Abel. Então nós vamos colocar aqui embaixo. Vamos pintar, recortar e colar aqui também. Combinado? Bem, aqui nós já temos os fatos mais importantes que aconteceram na história. Agora vamos dar um toque especial nessa ilustração. Aqui na parte de cima, nós vamos escrever o nome de cada um. Se você ainda não sabe escrever, você pede ajuda da mamãe. Vamos escrever uma letra simples e um tamanho bom, porque nós vamos depois cobrir as letrinhas com esse material, certo? Então vamos lá. Agora tem que ser a cola líquida, senão a gente não consegue colar. Vamos lá. Primeiro vou contornar a palavra Caim e vou colocar milho, porque Caim era agricultor. Agora, nós vamos fazer a palavra, o nome de Abel, com essas bolinhas de sagu, que Abel, ele cuidava das ovelhas. Então, nós vamos usar essas bolinhas como se fosse o pelinho da ovelha. Vamos lá, então, colar. Agora, nós vamos usar esse barbante vermelho para fazer o nome de Sete. Sabe por que a gente escolheu esse barbante vermelho e a roupa de Sete é vermelho? Sete foi a geração escolhida por Deus. O vermelho simbolizando o sangue de Jesus, porque Sete foi ancestral de Jesus. Através das gerações futuras de Sete, depois ele teve filhos, netos, e os netos foram tendo filhos e netos até nascer Jesus. Então, na geração de Sete, nós temos o sangue de Jesus. Por isso, nós vamos fazer vermelho. Vamos colocar a cola. Esse é um pouquinho mais difícil. E vamos cortar um pedaço do barbante. Se sobrar, depois a gente corta a bordinha, mas vamos tentar uns 3 dedinhos aí. E vamos colocar na cola. E vamos fazendo a curvinha. Olha aí. E sobrou um pedacinho. Aqui eu vou cortar, então, e deixar a letra S. Mesma coisa com todas as letras, ok? Agora, para finalizar, vamos colar aqui na mão de Caim uma pedrinha. Você também recebeu aí uma pedrinha branca. Vamos pôr uma colinha aqui, porque ele tinha na mão uma pedra, que foi o que ele usou quando ele bateu na cabeça de Abel e tirou a vida do irmão. Vamos colocar a pedrinha. E se você quiser, você pode até fazer pintar um pouquinho aqui de vermelho para simbolizar o ferimento, porque ele ficou também com as mãos manchadas, marcadas com o pecado que ele cometeu. Então é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado bastante.
Que legal que ficou essa ilustração da nossa história na linha do tempo, não é mesmo? Depois vocês mandem as fotos para nós, pra gente colocar lá no nosso Instagram, Paraíso Kids e PJP, combinado? Então nós vamos falar o versículo de hoje, que está lá, vou pegar aqui a minha Bíblia em 1 Samuel 16, 7b. Vamos falar o versículo? Sim. O Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7b. Muito bem, você precisa decorar esse versículo e aprender que Deus vê tudo em nosso coração, certo? Agora vamos orar para encerrar esse culto infantil. Vamos fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas para falar com Deus? Sim. Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um culto, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado de todo mal. Abençoe todas as crianças que estão aqui participando conosco deste culto. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, esteja nos guardando durante este dia, durante essa semana, todos os nossos familiares, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça para que não tenhamos maldade no coração, para que não pequemos, Senhor, e se assim fizermos, que tenhamos a sinceridade de confessar os pecados a Ti, ó Pai. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, amiguinhos. Até domingo que vem. Um beijo. Tchau!